Mas a nossa preocupação principal neste tipo de intervenção é a água. A água, que é absolutamente observável nesta sondagem arqueológica, estável, é o nível freático. Significa que em todo este terreno eu tenho uma circulação, uma percolação da água pelo solo com uma cota a uma distância do piso inicial não muito superior a 1 metro. O que é que isso significa? Significa que eu vou ter um problema de umidade permanente neste espaço se não tomar precauções em relação a isso. E a primeira grande precaução é a de fazer uma drenagem periférica. Se eu fizer uma drenagem periférica mais funda, o que vai acontecer é que esta água, que naturalmente vem dos terrenos vizinhos e que segue o declive do terreno, ela vai baixar e, portanto, no interior do edifício eu vou ter a água no terreno, no solo, a um nível muito mais baixo. Eu rebaixei o nível freático. Naturalmente que essa medida tem que ser complementada por outras medidas de segurança, nomeadamente fazer drenagem do interior deste edifício. Mas reparem que para eu fazer um dreno exterior, para rebaixar este nível freático, eu vou precisamente encontrar o problema da fundação. Para eu fazer um dreno exterior, eu vou ter que abrir uma vala. E vou ter que abrir uma vala junto a esta parede, pelo lado de fora, na zona onde ela já não tem fundação. E, portanto, não é irrelevante a nossa preocupação anterior em relação às fundações quando a ligamos à questão da água. Mas porquê é que a água nos preocupa aqui? Se nós temos um piso a esta cota e a água está 1,5 metro abaixo, a água incomoda-nos. A água em si não nos incomoda, mas nós sabemos que há um fenómeno, de que já falámos hoje, que é a umidade ascensional. Ou seja, o fenómeno da capilaridade. Esta água, em contacto com o solo, em contacto com as fundações, ela vai subir por capilaridade. E o que é este fenómeno da capilaridade? Todos sabemos que, quando os poros são muito pequenos, a tensão superficial da água é superior à força da gravidade. E, portanto, o que acontece é que, mesmo contrariando a força da gravidade, esta água vai subir. Ou seja, independentemente de eu rebaixar o nível freático, eu vou ter que contrariar, de uma maneira natural, esta ascensão da umidade, esta umidade ascensional. E faço como? Faço fundamentalmente pela interposição de uma camada, por exemplo, de brita, em que os poros são, já não existem poros, os vazios são suficientemente grandes para não permitirem a umidade ascensional. Claro que se complementar ainda, por uma questão de segurança, essa medida com uma impermeabilização total deste pavimento térreo, eu tenho condições e tenho uma garantia de durabilidade face à ação da umidade muito maior. Mas o aspecto essencial, a ação essencial, é quebrar a possibilidade de eu ter capilaridade. E isso faz-se à custa de uma manta drenante, por exemplo. Este é um desafio que nos acompanha em todos os edifícios antigos, mas muito em particular quando eu tenho terrenos em declive e com grande quantidade de água no solo. Aliás, devemos recordar que em paredes mais espessas a água tem tendência a subir muito mais. Em paredes finas, a área de captação da água é mais pequena e eu tenho uma boa superfície de evaporação. Numa parede mais espessa, eu tenho uma enorme área de captação de água e a superfície de evaporação é exatamente igual à de uma parede mais fina. E, portanto, eu tenho mais água a entrar na parede, menos água a evaporar. Esta água que sobe pelas paredes e que já comentámos ao falar da fachada principal, vai arrastar sais, os sais do solo, os sais das argamassas, e no processo de evaporação, esses sais vão, em geral, ficar à superfície. Esse é um dos aspectos em que podemos introduzir alguma tecnologia. Não introduzir apenas as argamassas, não utilizar apenas as argamassas tradicionais de cal, mas utilizar, por exemplo, argamassas que são compatíveis com as argamassas de cal, mas que são macroporosas, que têm espaços vazios que podem alojar esses sais e, portanto, esta evaporação faz-se, mas os sais ficam dentro da parede. Os sais não vêm degradar a superfície da parede. É um domínio de grande interesse e é uma preocupação constante na reabilitação de edifícios antigos. Uma visita a um edifício destes, esta visita ao edifício da Casa das Bocas, a uma ruína, é sempre um motivo de grande interesse. Há imensos desafios que ficam por abordar nestas nossas conversas.
falámos das paredes de alvenaria, falámos brevemente dos pavimentos de madeira, falámos dos rebocos, falámos das fundações, falámos da umidade ascensional. Há diversas técnicas de reparação, de prevenção de anomalias, das quais não falamos. Mas fica o desafio de revisitarmos todas estas áreas do ponto de vista técnico. Se com os edifícios antigos, sobretudo os que estão em ruína, aprendemos sempre um pouco mais da sua estrutura, dos seus materiais, do seu modo de funcionamento, neste edifício em particular, a essas preocupações ou a essas vantagens de conhecimento do edifício, sobrepõem-se claramente as preocupações técnicas para saber como é que podemos integrar o que resta do edifício numa nova construção, fazer eventualmente a reconstrução de algum dos seus componentes e dar-lhe, por um lado, a capacidade de responder aos novos desafios em segurança, mas manter a identidade que ainda tem. A Casa das Bocas, este nome que vem das gárgulas da sua fachada, tem precisamente essa matriz identitária, uma matriz identitária sem uma história muito definida, mas que interessa preservar. É este o desafio desta e das próximas visitas.